Bom dia, irmãos. Já ia falar boa noite, estou acostumado na quarta. Tive que me controlar aqui. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso é o 31. De antemão, quero agradecer ao pastor Rai por confiar, trazer a mensagem, culto de domingo. E falar para a igreja, Depois você estiver lá no conforto do seu lar, manda uma mensagem para ele, para a Nídia, dando os parabéns aí. São 29 anos de casado, se eu não me engano. Não é 29 dias, Já enfrentaram muita coisa. É uma família que está à frente aí do trabalho, Então, se a gente que muitas vezes não tem um trabalho ministerial à frente já luta com o cônjuge, imagine uma pessoa que tem a tarefa, de reger um monte de pessoas aí. Imagine como que não é as lutas, as perseguições, Então, depois você estiver lá no conforto da sua casa, depois do almoço, manda uma mensagem de felicitação a ele, dando parabéns a ele, a Nídia. Eu creio que eles vão gostar demais. Amém? E hoje eles pegaram para poder dar uma descansada, Merece, Merece curtir um pouco. Vamos lá. E Atos dos Apóstolos 16:31 vai dizer assim: eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Uma outra versão que diz: e serão salvos você e a tua casa. Curva a cabeça, feche os olhos. Pai, entramos a Ti, Senhor Deus, nesta manhã de domingo, e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações com essa mensagem, Pai, que ela venha a ser enraizada, marcada em nossos corações, e que nós possamos sair daqui com um ensinamento da parte do Senhor. É isso que peço a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. E essa manhã eu quero falar com os irmãos sobre família. Eu separei 5 pontos de como Deus está com a família, E qual o nosso papel, A Bíblia ela vai dar para nós vários parâmetros, vários termos para os nossos relacionamentos familiares. Por isso, se queremos que as nossas famílias sejam alcançadas, abraçadas, pelo amor e a graça do Senhor, precisamos que a palavra de Deus esteja no centro, Muitas vezes nós estamos vindo à igreja, mas nem todos do nosso lar estão vindo à igreja. E o nosso papel, como cristão, como homens e mulheres de Deus, como crianças, jovens que muitas vezes vêm sozinhos, o nosso papel é ser um canal de bênção em nosso lar. Uma das coisas que nós temos que fazer é dar o bom testemunho, Deus preza pelo relacionamento familiar. A família é o maior ministério constituído por Deus aí na terra, Que Deus deixa para o homem e para a mulher, para ele poder liderar e cuidar, Deus ele dá uma família, é o seu maior ministério, é cuidar da sua família. Você pode fazer tantas outras coisas na casa de Deus, mas o maior ministério que Deus vai garantir e confiar são pessoas a você, para você poder reger. Então, se você é um pai ou uma mãe, Ele vai te dar filhos, Se você é um marido mantenedor, Ele vai te dar uma família para você conseguir cuidar e colocar nos caminhos do Senhor. Esse é o maior ministério que um ser humano vai conseguir cuidar e liderar, é a família. Iremos ver alguns pontos, para testificar o quanto é importante convidar Deus para o nosso lar. E o primeiro ponto, eu tirei lá de Salmos 34:14, que vai dizer assim: afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. E o primeiro ponto é: Jesus faz do nosso lar um lugar de paz. Desde o início de toda a criação, uma das coisas mais presentes na humanidade é os conflitos. Isso daí é fato, A história da humanidade, ela é pautada praticamente de conflitos entre nações, entre a civilização no geral,
conflitos em famílias, entre nações. Os conflitos sempre destinou caminhos para a nação, né? Várias nações aí hoje que temos como país de primeiro mundo, muitas vezes hoje é um país de primeiro mundo porque lá atrás teve conflitos que fez eles querer ser melhores, querer ser pessoas, né, de maiores destaque. Mas o nosso Deus deseja que a paz reine em nossos corações e em nossa casa, em nossa nação. Esse é um bom princípio, ficar longe do mal. E muitas vezes nós, como cristãos, não ficamos longe do mal, né? Muitas vezes estamos sempre ali paquerando, né? Tentando ser o espertalhão, né? Fazer o bem e buscar a paz. E esse fazer o bem aqui é complicado porque o que acontece? Muitas vezes a gente pensa porque a gente está fazendo um favor a alguém, a gente está fazendo o bem, né? Mas e a intenção do coração, né? Muitas vezes você pensa porque você está doando aí algo para alguém, uma cesta, ajudando alguém com uma vestimenta, você está, ó, estou bem com Deus. Mas se a sua intenção for fazer para Deus ver, não está bem não. E buscar a paz, né? Então veja, Jesus faz do nosso lar um lugar de paz. Mas para Ele fazer um lugar de paz, precisamos ficar longe do mal. Nos afastar das coisas que nos afastam de Deus. Coisas que tiram o nosso olhar de Deus. Ficar longe do mal. Fazer o bem, sem esperar o reconhecimento. Fazer o bem porque fazer o bem é o correto. Porque Deus quer que faça o bem. E não porque você está fazendo algo achando que Deus vai te ver lá de cima. Não, fazer o bem, sem esperar. E Deus vai te recompensar. E buscar a paz. Adentrar-se em Deus, buscar mais sobre Ele. A paz dele Ele nos deixou, né? Evitar os conflitos. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E nós como família, né? Vamos buscá-lo, vamos buscar mais a Deus. Vamos deixar que Ele esteja no centro de nossas vidas, reinando e nos ajudando a resolver todos os problemas. Que a paz de Deus reine em nosso lar. Então, em Salmos vai dizer, afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz, empenhe-se em alcançá-la. Observe que o verso está dizendo, empenhe-se, é algo que requer muita dedicação. Para que a paz de Deus esteja em nosso lar, precisa-se de muito esforço, porque as lutas e as tribulações, elas vêm para todos. E quantas são as vezes que a gente cai nesse engodo, né? Qualquer coisinha nos tira do sério, né? O dia a dia hoje da humanidade é muito conflituoso, né? Geralmente o estresse tem reinado sobre a nação. Jesus faz do nosso lar um lugar de paz. Precisamos buscar a Ele, buscar em nossas famílias. Nós, como homens e mulheres que aqui estamos, jovens, temos que fazer isso. Orar pelos nossos familiares, colocar eles diante de Deus, apresentá-los, para que a paz possa reinar em nosso lar. Muitos vêm para a igreja, eu acho que até eu já passei por isso, vêm para a igreja muitas vezes para se livrar de situações em casa. Enquanto, na verdade, nós temos que vir para a igreja para buscar se alimentar, se fortalecer mais de Deus, estar em união com os irmãos, chegar em casa e colocar os nossos familiares no altar do Senhor. E levou 1.2, que está lá em Crônicas 16, 28. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. E o ponto 2 é, louvem a Deus em família. Dar louvor e graças a Deus é uma atitude que a família precisa adotar. Agradecer pelos alimentos, pela casa que nos abriga, pela saúde, pelo trabalho, pelos estudos, pela igreja, pela fé, pela esperança, pelo amor, por Jesus.
por Jesus ter nascido e morrido por nós na cruz. Devemos louvar, agradecer, engrandecer o nome do Senhor em família. E aqui eu me encaixo aí. É só eu e a Elaine, quantas vezes a gente não faz isso? Louvem a Deus em família. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem concedido. Está difícil? Está passando luta? Mas aí eu pergunto, está faltando mantimento na sua casa? Está faltando emprego? Não. Então, agradeça a Deus. Engrandeça o nome dEle. São muitos os motivos que temos para adorar e exaltar o nosso Deus. Ele nos dá livramentos e coisas excelentes diariamente. E quantas são as vezes que nós nem percebemos, né, os livramentos que Deus dá para nós, e por não perceber, nós deixamos de agradecer. O simples fato de você levantar cedo e trabalhar e voltar e não ter sofrido um arranhão, já é um livramento de Deus, porque muitas pessoas saem de manhã e não voltam. Louvem a Deus em família. E o título dessa mensagem é: Famílias, busquem ao Senhor. Precisamos buscar mais a Deus. Precisamos gastar tempo de qualidade com Deus. Não sei se foi o André ou se foi o Riente que falou na oração. Que é o momento de aprender, precisamos de querer mais de Deus. Quando você está orando, quando você está meditando, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, você está ganhando instruções, você está ganhando um pouquinho mais de um degrauzinho mais perto de Deus. São tantas coisas, né, que a gente consegue ganhar simplesmente por meditar na mensagem, na palavra, um versículo, um devocional que você faz ali pela manhã, um versículo, quem lê um pouco mais, um capítulo. Mas busque a Deus. Talvez você vai falar para mim: Felipe, mas na minha casa só venho eu, minha família não, se eu falar de Deus. Então ora mais, coloca eles mais diante de Deus, dobre mais o joelho, fala: Senhor, tua palavra vai dizer que se eu crer no Senhor, eu e a minha casa seremos salvos. Eu quero essa salvação aqui dentro. Coloque eles mais no seu canal de oração. Muitas vezes oramos pelo irmão da igreja que pediu oração, mas não oramos pelo primo que está desempregado, correndo atrás de um emprego. Família. Em João 1,16 vai dizer: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Deus é bondoso com a gente. Então precisamos ser bondosos também. E aí me levou 1.3, que está lá em Salmos 89, verso 8 e 9, vai dizer assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? Quem é semelhante a Deus? Não tem algo semelhante. As pessoas tentam buscar, né, caminhos, deuses, né, ídolos, tentam buscar a Deus, mas igual a Deus, só Deus mesmo. És poderoso, Senhor, envolto em Tua fidelidade, Tu dominas o revolto mar, quando se agitam as Tuas ondas, Tu as acalmas. E o ponto 3 é: Deus acalma as tempestades no nosso lar. Observe que é o simples fato de você buscar a Deus, talvez começando sozinho, mas aí a sua fé e a sua crença em Deus é tão grande que aí Deus abre os olhos de mais um do seu lar, e aí agora são 2. E aí é 2 ali orando, buscando, e aí Deus abre mais, tira as escamas de óleo do olho de outro, e aí vem o 3º, e quando vê, está a família inteira. Nada melhor do que saber que Deus pode transformar toda e qualquer tempestade em paz e harmonia. Nada é melhor do que isso, né? A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele não é um Deus de conflito, né? Então, se está tendo alguma tempestade no lar aí, alguma coisa Ele está querendo te mostrar.
algum ensino da parte de Deus está vindo aí. Ou que você tem que buscar mais, você tem que meditar mais. Ou que você está errando em algo e você tem que se analisar e tirar. Porque a vontade de Deus é que tudo fique em extrema paz e harmonia sobre as nossas vidas, né? Em nossas famílias podemos estar enfrentando um turbilhão de dificuldades, mas cremos num Deus que tem todo o poder. Ele pode ajustar o leme do nosso barco e fazer tudo se acalmar. Então observe. O título da mensagem é Famílias, busque ao Senhor. E quando eu começo a buscar o Senhor, a família, quando um se coloca na brecha e começa a interceder por aquela família, assim como Abraão intercedeu por Ló, que era parente, Deus ouviu a oração de Ló e Deus resgatou o familiar de Ló. Então, quando nós nos colocamos na brecha, nós nos colocamos como como fala? Intercessor, muito obrigado, gente. Deus, Ele leva paz para o nosso lar. Deus acalma as tempestades no nosso lar. E me levou um ponto 4. Está lá em Efésios 4, 31 e 32, que vai dizer assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E o ponto 4 é mais parecidos com Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos anelamos a Deus, mais parecido com Ele iremos ficar. E aí é por isso que amarguras, tristezas, chateações de famílias não vão fazer peso sobre a sua decisão de colocar aquela pessoa, aquele colegiado de pessoas no seu hall de oração ali, para que Deus possa intervir sobre eles. As brigas, amarguras e ofensas em casa só causam dor, frustração e mágoa, mas todos nós podemos olhar para Jesus e aprender com seu exemplo de amor e perdão. Imagina se Jesus tivesse vindo na terra e tivesse falado assim: esse povo aqui, tudo incrédulo, não fazer nada por eles não. Imagine como seria a nossa vida. Mas não. Ele olhou e falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Estou aqui, vou cumprir a missão. Se é para morrer por eles, a gente vai morrer. E olha como que mudou tudo para nós, né? Vivemos num país onde você pode falar sobre Jesus e ninguém vai te perseguir, por enquanto, né? Por enquanto não está sendo perseguido. Mas vivemos num país assim, onde você pode falar de Deus, do amor de Deus. Em qualquer lugar, se a pessoa gostar ou não. Só não pode ser chato, tá, irmãos? Tem umas pessoas que querem falar de Jesus aí que, pelo amor de Deus, só não pode ser chato. Não seja uma pessoa deselegante também, né? Mas você pode falar de Jesus quando você quer, quando você quiser. Se a pessoa quiser ouvir, bem, se não quiser. Na sua família é a mesma coisa. Quantos são os encontros em famílias que deixamos de falar do amor de Deus? Falamos de tudo. Falamos do futebol, do Neymar que fez mais gol que o Pelé, falamos de campeão da Liga dos Campeões, falamos sobre coisa que a gente nem conhece, sobre navio, sobre pesca, sobre avião, sobre tudo, menos de Jesus. Quanto, na verdade, se reuniu em família o certo, por nós sermos cristãos, pessoal, posso fazer uma oração? Posso falar aqui do amor de Deus? Deus, Ele salva, Ele cura. Deus, Ele vem com renovo. Ele nos dá descanso.
Esse é o nosso papel como cristão. E é por isso que o título da mensagem é Famílias, busquem ao Senhor. Aqui na igreja hoje, quase poucos está com família, assim, né? Grande. Geralmente é uma ou duas pessoas, mais o filho aí e tal. Mas o fato de estar uma pessoa aqui já é uma família. Porque ela deixou uma família lá, né, em casa. Então busque por aquela pessoa. Busque para que Deus abra os olhos daquela pessoa, para que aquela pessoa possa estar aí do seu lado. Talvez não nessa igreja, mas numa outra, mas buscando a Deus de todo o coração, verdadeiramente. O André vem na Batista, a esposa dele é da Quadrangular. É isso. É buscar a Deus. E Deus vai dar direção para aquela pessoa, vai dar a oportunidade dela ter um encontro com Ele. Mas tudo vai começar por uma pessoa. Tudo vai começar por um de nós que aqui estamos. O primeiro passo é nosso. É colocar o nosso familiar diante de Deus. Uma família saudável e feliz não é aquela que não tem problemas. Esta definitivamente não existe. Quando falamos de família, falamos de pessoas, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua personalidade, tem tudo para dar errado, conflito. Isso é fato. Uma família saudável, mas é aquela que, com a ajuda de Deus, imita a Cristo. É saber que vai dar conflito e deixar para lá. Perdoa ele aí, vai. Deixa para lá. Porque ele não conhece o que eu conheço ainda. Ele não sabe o Deus que eu sigo. É ser mais parecido com Deus. É saber que vai dar ruim e não esquentar que vai dar ruim. Quantas são as vezes que... Vou contar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu fui numa festa de uma colega minha da escola. Ela estava fazendo acho que 15 anos. Chegamos lá, não ficamos 10 minutos. Teve uma confusão lá entre família, lá, um quebra-pau, todo mundo teve que sair. Puxaram até a faca, o pessoal era do norte assim. Todo mundo teve que sair. Eu cheguei lá, não fiquei 10 minutos. Meu irmão, era a hora de estar falando, se alegrando ali, o aniversário se tornou uma confusão. Imagine, né? Aí você é um cristão e não quer levar desaforo para casa. Aí chega numa festa, tem um quebra-pau, você cai para um lado e deixa o pau torar. Não, não pode não, irmãos. A gente, como cristão, a gente tem que ver muitas vezes ser apaziguador, deixar para lá. Né? É aquele negócio, apanhou de um lado, dá outra face então, beleza. Porque uma hora aquela pessoa, Deus pode dar a oportunidade dela ter um encontro real com Deus e aquela pessoa mudar da água para o vinho. Perdoe o mal alheio e peça perdão pelos seus próprios erros. E quantas são as vezes que o errado na história é a gente, né? A gente, por ser cristão, a gente não dando bom testemunho na família. Resolvam as suas diferenças com afeto e com compreensão, perdoando e sendo perdoados. Não deixe as más atitudes destruírem os laços que unem a família. Jesus Cristo é um bom modelo a ser seguido em casa e fora de casa. Olhe para Jesus, né? Sempre que a gente precisar de um modelo para a gente ser um familiar melhor, olhe para Jesus. Porque a missão que Deus deu a Jesus foi uma missão impossível, né? Porque você vir e pôr a mão no fogo pela humanidade, foi o que Ele fez, né? Ele veio aqui para perdoar todos os pecados que a gente cometeu aí. Então foi uma missão impossível. Ele tinha tudo para falar, não, fazer não. Fazer isso daí não, esse povo é tudo doido, deixa eles aí. Mas não, Ele veio aqui. Então sempre que você precisar de um exemplo, de um familiar melhor, olhe para Jesus. E pense assim, né? Se fosse Jesus na minha situação, Jesus oraria por aquele meu irmão ali que só mete o pau em mim? Pelo aquele meu tio, aquele meu primo? Pelo meu pai, pela minha mãe que não me valoriza? Jesus oraria? E pode ter certeza que a resposta é: Ele oraria. E o último ponto é:
Família, decida hoje servir ao Senhor. E olha o que diz Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Josué falando aí, né? Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Uma pessoa tomou a decisão. Olha, eu e os da minha casa, meus familiares, meus tios, primos, filhos, esposa, nós iremos servir ao Senhor. E é um papel que muitas vezes compete a nós. Não aceitar que a nossa família não busque ao Senhor. Senhor, eu não aceito que ele se perca não, Senhor. É lutar até o último. Como Abraão mesmo fez, como Abraão intercedeu. Abraão foi um negociador fantástico, porque ele foi diminuindo a quantidade de pessoas. E Deus foi falando, não, se por amor aos 50 eu salvo o povo. Ó, Senhor, e se tiver só 40? Pelo amor aos 40 eu salvo o povo. E se tiver só 30? E foi. Até que saiu só os familiares de Abraão. E um ainda olhou para trás e deu ruim, né? Mas é ser como Abraão mesmo, um intercedor. Como que é? Intercessor. É ser um intercessor. É não se conformar, porque a humanidade, por si só, ela vai caminhar sempre para a perdição e para se perder, né? Sempre para o fim, trágico. Mas é nós, como cristão, não se conformar. Eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente orar por um amigo da rua, pelo amigo do trabalho, da escola, do que orar por um familiar, porque família geralmente tem mágoas. Mas temos vivido dias onde as mágoas têm que ser esquecidas e todos têm que correr por um caminho de salvação. Quando Jesus sobe aos céus, em Atos o pessoal está orando ali, achando que Jesus já ia voltar, e se passou mais de 2000 anos. E cada dia que passa, os dias têm se aproximado mais ainda do que as Escrituras diz. Jesus está à beira aí. Pode ser que nossa geração, veja ele voltar ou não veja. Mas algo nós temos que fazer. Algo Deus tem confiado a cada um de nós que aqui estamos. E o caminho mais fácil é começar pela nossa família. Talvez pareça ser o mais difícil, mas é o mais fácil. São pessoas que nós conhecemos, né? São perdões que muitas vezes nós temos que liberar. Então é um jeito da gente treinar a liberar o perdão. De pedir perdão também é um jeito da gente treinar para pedir perdão com nossos familiares. E uma excelente maneira da gente treinar a interceder. Porque são pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que a gente tem um afeto, um carinho, né? Um amor. Os de casa. Servir a Deus implica numa decisão pessoal. Josué, naquele episódio, posicionou-se como sua família frente ao povo. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Ele foi um bom exemplo de lealdade e sinceridade. Da mesma maneira, nós podemos servir a Deus com sinceridade. Infelizmente, há outras escolhas. Não servir a Deus, buscando somente por interesse ou por aparência, que é o que mais nós temos visto nos dias de hoje, né? As pessoas só por aparência mesmo. Mas quando a porca torce o rabo, aí você vê que não está buscando a Deus, né? Mas assim como Josué, precisamos levar Deus a sério. Precisamos de parar, né, de brincar com Deus. Isto significa adorar ao Senhor de todo o coração, dando-lhe sempre o primeiro lugar.
colocando de lado toda idolatria, falsos deuses e indiferença ao Senhor. Deem sempre a Deus o lugar principal no coração do seu lar. E aí, se você for olhar para a sua família, estou falando só os da sua casa ali, você, esposa, ou mãe e pai, e filhos que moram ali, você tem sido o coração do seu lar? Você tem sido aquela pessoa que tem buscado dos céus resposta? Aquela pessoa que olha com compaixão para o seu familiar quando alguém se adoenta? Você tem sido o coração do seu lar? Ah, eu sou cristão, mas eu não sou assim não. Eu busco a Deus, mas se alguém está doente lá, para mim que morra. Está buscando a Deus verdadeiramente. Essa é a verdade. Temos que ser o coração do nosso lar. Nós, como cristãos, temos esse dever de ter um coração quebrantado em Deus. E para fechar, a gratidão é extremamente preciosa. Ao mesmo tempo que reconhecemos muitos benefícios recebidos, glorificamos a Deus, o soberano e bondoso Senhor, que sustenta tudo e todos. Graças a Ele, os desafios são superados, as dificuldades são sanadas, as batalhas são vencidas e a nossa fé é edificada. Graças à bondade de Deus, a família permanece unida, mesmo na dor, e poderá crescer no amor, fé e esperança até o fim. Separe um tempo de oração e ações de graças em família. Seja agradecido por todos da sua casa, até pelos mais difíceis. Agradeça a Deus. Sim, Deus está no controle de tudo. Ele está agindo nas famílias que o buscam de coração. Está agindo nas famílias que o buscam de coração. Olha que forte. Deus pode transformar e restaurar todas as coisas. Pela fé, você já pode agradecer por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Que o amor de Deus entre em nossos lares, nos proporcionando experiências surreais. Amém? E que você fique com esse título: famílias, busquem ao Senhor. Busquem a Deus verdadeiramente. Se coloque no caminho de um verdadeiro intercessor. Agora saiu. Se coloquem no caminho de um verdadeiro intercessor. Interceda pela sua família. Agradeça a Deus pela família que Ele constituiu a ti. Seja o coração da sua família. E eu tenho certeza que se cada um de nós que aqui estamos fizer a nossa parte com os nossos familiares, a tendência é a gente contaminar cada vez mais os lugares que a gente está presente. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou ao meu coração para trazer à igreja. Convido os irmãos para fechar os olhos. Pai, agradeço a Ti por essa mensagem onde fala para nós que nós devemos ser homens e mulheres de Deus perante a nossa família, intercessores, pessoas que o adoram e o buscam em espírito e em verdade. Pai, que essa mensagem ela venha ficar enraizada, Pai, marcada em nosso coração, e que nós possamos ser cada vez mais pessoas do bem, dispostas a fazer o bem. É isso que pedimos a Ti, Pai, que nós venhamos ser pessoas que venham buscar a Ti em família, que nós venhamos fortalecer, Pai, que nós venhamos colocar familiares, amigos diante de Ti, ao Teu radar, ao Teu olhar. É isso que pedimos a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Pode encerrar aí? Irmãos, essa é a mensagem, né? Nós vamos terminar o culto. Que você possa depois mandar uma mensagem ao pastor Rai, dando os parabéns aí pelos 29 anos dele de casado, né? Para ele, para a Nídia, para os meninos lá, né? São 29 anos. E que Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração para encerrar, para que todos retornem aos lares com segurança, tá?
Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, agradecemos a Ti por esse culto de domingo, Pai. E eu peço que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos fortaleça, nos coloque no caminho aprumado. É isso que eu peço a Ti, que o Senhor coloque os Teus anjos nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de toda cilada, toda ação maligna. Nos leve em segurança, Pai, aos nossos lares. É isso que eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém. Aplaudam ao Senhor Jesus. Podem se abraçar.